A minha fala aqui com vocês hoje seria uma provocação, né? Eu me sinto provocado a pensar nisso, quero dividir isso com vocês, né, para que vocês também possam sentir a alegria, né, também de receber o resultado disso e também o peso de buscar isso, né? Então, eu queria provocá-los a pensar a respeito de microgrupos. Qual a vantagem, né? Qual a vantagem de microgrupos, reuniões pequenas, grupos pequenos, né? O que nós podemos absorver disso, tá? Então, eu vou pegar duas falas que eu já ouvi hoje aqui nas ministrações. Uma delas foi que Jesus não se importava com a multidão, mas ele sacava alguns dali do meio da multidão para ter uma convivência mais próxima, mais perto, né? E, com isso, Jesus trabalhava nessas pessoas, né, as suas personalidades, né? E, dessa forma, então, ele os capacitava para a obra do Reino de Deus, né? E, dessa forma, esses que eram sacados da multidão, né, eles também tinham o privilégio, né, de absorver mais, né, estavam mais próximos. Eu separei duas passagens. A primeira está em Lucas, capítulo 6, 12 e 13, que diz o seguinte: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, né? Então, eu queria chamar a atenção aqui o seguinte: primeiro, ele passou a noite inteira orando. E Lucas aqui ele deixa bem claro que no versículo 13 ele fala, e quando já era dia, né? Então, não foi lá 9 horas da noite, 2 horas da manhã, voltou. Não, foi uma noite inteira. Interessante, né, que ele coloca também bem claro, em oração a Deus, né? Alguém comentou hoje também na administração que oração é falar com Deus, é conversar com Deus. Então, entendemos aqui que Jesus teve uma conversa longa com Deus, de uma noite inteira, né? O que será que eles conversaram? Qual foi o resultado dessa conversa? Né? No versículo 13, ele fala que ele desceu do monte, já de dia, e no meio dos discípulos, né? E às vezes eu lia essa passagem e imaginava ele pegando os 12, mas está dizendo que ele, no meio dos discípulos, ele sacou 12. Ele tirou 12 para estar próximos, né? E quantas coisas esses próximos dele viram, né? Nós vimos que 3 deles subiram no Monte da Transfiguração, né? Com esses, ele falou mais da paixão, né? Do que ele iria passar, falou mais abertamente. Com esses 12, ele sentava à mesa, né? E eu chamo esse sentar à mesa aí do microgrupo, né? Porque ele tirou daquele monte, né? Então, a gente lê assim, você lê o Evangelho, você fala que alimentou 5.000, alimentou 4.000, aí depois enviou 70, e agora ele está com 12, né? Não diminuiu aquela multidão, mas esses 12 eram pessoas para estarem próximos, né? E é muito interessante que depois a gente vai ver assim, ele vai falar, já não vos chamo servos, mas amigos, né? Então, quando nós vivemos essa experiência, né, menor, de estarmos mais próximos, nós conseguimos cultivar essa amizade um do outro, né? Nós vivemos uma experiência aqui em casa, uma experiência de microgrupo. Então, uma vez por semana,
nós nos reunimos e nós tomamos um café. E isso acontece às quartas-feiras, né? É um microgrupo, são 4 pessoas, vez ou outra 5. E interessante nisso é que nós até colocamos um nome assim nesse microgrupo, café sem filtro, né? Não é que é sem filtro que o café não passa lá no filtro, é que aqui nós não precisamos ter cuidado, né? Aquele cuidado excessivo de o que eu vou falar, como eu vou falar, porque são pessoas que me conhecem, que conhecem as minhas fraquezas, que podem me ajudar nas minhas fraquezas, nas minhas lutas, né? E nesse café nós temos confissão de pecados, nós temos orações, temos pedidos de orações e falamos até de futebol, né? Temos um especialista aqui que fala muito de futebol, né? E damos muita risada. E também choramos, né? E também nos curamos. E também compartilhamos uns com os outros, né? Isso me faz lembrar muito, assim, sabe? A cada dia que nós nos encontramos, eu lembro muito de Atos 2, né? Essa é a outra passagem que eu separei e que sumiu aqui. Atos 2, 44 e 46. Ele diz o seguinte: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E no 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, né? Então, assim, embora a gente, por termos já esse costume nosso, esse chamado nosso de sermos grupos pequenos, e cada vez nós estamos tentando fazer eles ficarem menores ainda, para que todos possam sentir um ao outro, né? Ele fala aqui que eles eram unânimes lá no templo, continuavam participando dos eventos, continuavam lá ministrando e recebendo, mas tinha aqueles que era tirado da multidão, aqueles que eles passavam de casa em casa partindo o pão, né? E partir o pão, né? A experiência nossa aqui em casa, esse grupinho, é partir o pão físico mesmo e também o pão que vem do céu, né? Então, e assim, não tem como você não sair alimentado, né? E o bom de tudo isso, né? Aquele que tem uma pessoa mais introvertida, que tem mais dificuldade de se expressar, né? Eu sou uma dessas pessoas, né? Eu tenho muita liberdade, né? E muita confiança ao me expressar com esse grupo menor, né? Então, eu noto assim que isso traz cura, traz libertação, traz crescimento, traz comunhão, né? Então, o meu desafio a vocês, né, é pensar nisso, né, baseado naquilo que Jesus fez, né, e nós também colocarmos isso em prática nas nossas vidas. A experiência que nós temos vivido aqui, já estamos indo aí, acho que para 3 anos, 2 anos, de 2,5 para 3, tem sido uma experiência muito boa, né? E a nossa oração é que isso se expanda, né? Para que todos possam viverem do jeito que diz ali no livro de Atos, como nós lemos aqui. Partindo o pão de casa em casa, dividindo a sua experiência, dividindo a sua espiritualidade, o seu conhecimento, a sua maneira de viver diante de Deus e também diante dos irmãos, tá? Isso tem gerado muita comunhão entre nós, né? E eu gostaria de deixar esse pensamento aqui com vocês e incentivá-los a fazer isso. Os resultados têm sido muito bons, principalmente para mim aqui. Então, eu fecho dizendo o seguinte, pegando também lá, alguém citou hoje
João 21, 25, onde João diz que se fosse relatar tudo que Jesus fez, não haveria livros que coubessem tudo que ele fez, né? E quando nós começamos a ter essa interação uns com os outros, nós vemos o quanto Deus está fazendo, né? E realmente a Bíblia, como um livro, ela não iria e não irá conter tudo aquilo que ele faz nas nossas vidas quando nós nos dispusemos a seguir o seu caminho, dando e recebendo uns com os outros. Era isso que eu queria compartilhar convosco. Um incentivo